Estamos chegando para mais uma live de quarta-feira. O pessoal tá chegando, todas as mamães, essas mulheres incríveis, vamos chegando. Vamos chegando, sejam todas bem-vindas. A gente vai falar hoje de como se libertar, né, desse sentimento da ansiedade, identificar que muitas vezes a gente está se tornando. Nós estamos em estado ansioso e nem sabemos, a maioria das vezes. Vai pegando o cafezinho para essa live e hoje vai ser uma conversa incrível. Uma conversa que vai trazer consciência, uma conversa que vai trazer cura para a gente entender, né, esse medo, o sentimento de culpa que toda mãe carrega, né, aquele sentimento de achar que vai fracassar, que não vai ser uma boa mãe. Então a gente precisa entender algumas questões que envolvem o nosso ser, que envolve a nossa existência, que envolve a nossa descendência, que envolve a nossa ancestralidade. Tudo isso, né, que envolve, né, aquilo que nós somos. Nós somos herdeiros de uma herança ancestral. Somos herdeiros e herdeiras de uma herança ancestral. Essa herança não é só a herança financeira, mas é uma herança emocional, é uma herança genética, é uma herança comportamental, é uma herança de crenças. Tudo isso que a gente carrega lá 7 gerações antes de nós tem efeito sobre nós. E isso, para a gente falar de ansiedade, a gente vai olhar, a gente precisa olhar para tudo isso, para a gente ficar inteiras na vida. Nós não chegamos até aqui assim do nada. A gente traz um histórico. Nós somos uma continuidade de quem veio antes de nós. Nós somos uma continuidade daquilo que esteve no nosso campo sistêmico. Nós somos uma continuidade de todos aqueles ancestrais lá de um trisavô, de uma avó, de uma tia, de um sobrinho, lá de alguém que veio lá antes de nós, que se comportou de uma maneira, que sentiu de alguma maneira, de que olhou, deixou de olhar para algumas questões que ficaram emboladas, que ficaram amarradas. Tudo isso faz quem nós somos hoje, até o momento, e isso tem interferência no campo. O que foi bom, o que foi ruim, o que foi dor, o que foi traumático, o que foi uma crença limitante, o que foi... Tudo isso, ó, a Mônica colocando verdade. Nós não chegamos aqui do nada, essa consciência que a gente é hoje, seja ela limitada ou não, seja os paradigmas que a gente carrega, tudo isso, ó, a Fernanda chegando aqui, que bacana. Quem tá aqui, chegando, entrando aqui, quem é que se viu ansiosa? Quem é que tem medo aqui? Porque ansiedade é medo. Insegurança vem de ansiedade. Culpa também está ligada à ansiedade, mas ansiedade é medo. E medo traz insegurança. Quem é que se sente aí ansiosa o tempo inteiro? Quem é que tem medo das coisas dar errada? Quem é que tem medo de fracassar? Tudo isso está ligado à ansiedade. Então vai colocando aqui para a gente conversar. Então, nós não somos, né, tudo isso que estava ali naquele sistema e que muitas vezes está aí regendo a gente, é um limite, é um bloqueio, é um paradigma que a gente carrega que não é nosso. A partir do momento em que a gente começa a olhar para dentro, a compreender o que foi o nosso sistema familiar, o que foi o nosso clã familiar, como que o pai pensou, como que a mãe, como que os nossos ancestrais, como eles reagiram diante da vida. Então, a partir disso, a gente vai começar a entender e fazer uma nova diferença. Fazer algo diferente. A gente começa a entender que até então, quando a gente não se conhece, não faz esse olhar, a gente continua reproduzindo uma vida, uma consciência, uma forma de pensar, vou usar uma palavra aqui, uma doutrinação. Uma personalidade que nos foi colocada como um grande véu, como uma grande roupagem que nos colocaram e disseram, você tem que ser assim. A Mônica está colocando aqui, eu quero entender muito, isso muito. Fica aqui então, Mônica.
E dentro do programa Paz eu tenho um módulo inteiro que eu falo só de ansiedade, tá? Já tá gravadinho, lindo lá. Então, a gente fala assim, eu tenho essa personalidade forte, a personalidade da guerreira, a personalidade da que tem que dar conta de tudo, a personalidade do medo, a personalidade da ansiedade. É uma personalidade que nos foram dita e a gente vestiu. Sou ansiosa, a minha ansiedade, a gente diz, é o meu medo, a minha ansiedade. E a gente toma aquilo pra gente. A ansiedade não é minha. Eu não quero ela pra mim. Mas ela veio. Ela foi colocada em mim. Ela foi plantada como uma semente emocional, comportamental e que virou um hábito e que virou sensações, sentimentos, bloqueios e medo. Então, personalidade não existe. Nós não somos uma personalidade. Deixa eu começar a ler aqui. E eu vou explicar, nós não somos personalidade. A Mônica, eu tive início de depressão e também exaustão mensal ano passado. Tomei até remédios fortes por 21 dias e fui ao psiquiatra. Gente, e olha que interessante, né? Isso daí não é um quadro de, né? A depressão, a ansiedade desencadeia para depressão. Depressão é pai. Ela desencadeia para angústia. Angústia é mãe. São dois sentimentos que rasgam o coração. Quem já sentiu sabe, eu já vivi estados de angústia, eu já vivi estados de depressão. E o remédio, ele faz o que com a gente? A medicação, ela faz o quê? O medicamento, ele faz assim, eu tô ali com ansiedade. Eu vou no psiquiatra, é bom, claro, a gente precisa. Só que além disso, a gente pode ir além. A gente pode atravessar essa ponte. Se eu fico na ansiedade, eu vou pegar aquela dor, aquela personalidade, aquele padrão, aquele medo, aquele bloqueio paterno. Ansiedade é pai. Pegou um bloqueio que você traz do sistema, que você traz da sua criança, um bloqueio que você viveu na infância, que você tomou da mãe, ligado ao pai, ligado à figura masculina. Então, o medicamento, você fica ali, né? Às vezes a gente precisa para dar conta, porque quando a ansiedade vem o desespero. Então, a gente precisa de uma ajudinha, às vezes, para acalmar a mente. O medicamento faz isso, ele dá uma acalmada, pra gente poder encontrar o nosso ponto de origem, senão a gente se perde. A ansiedade tira a gente do estado do presente e nos leva para fugas, nos leva para tomar decisões não muito boas. Pessoas se suicidam, porque a gente quer arrancar aqueles sentimentos que estão dentro da gente. A gente quer arrancar aquela angústia, a gente quer arrancar aquele medo que está corroendo a alma. Então o medicamento, ele faz o quê? Ele vai te anestesiar, né? Vai te dar uma sensação momentânea de calma. Mas a ferida, o trauma, porque todo ansioso sofreu um trauma na infância e não sabe. A ansiedade vem de trauma, porque é medo e medo é trauma. Medo é trauma, ansiedade é trauma e a gente vai tratar ela assim. É bloqueio com o masculino. Então, a gente precisa visitar ali aquela memória que fica acionando um gatilho aqui no seu inconsciente e que diz que a vida é perigosa, o mundo é perigoso, as coisas vão dar errada pra você, as coisas vão falhar pra você. Não é assim que o ansioso se sente? As coisas não vão dar certo. Algo ruim vai acontecer. E aí você fica envolvida nesse sentimento e você se fecha para você, para o seu mundo, por causa de um trauma latente que fica ali acionando esses gatilhos. Aí você vai lá pro futuro. O que vai acontecer? Isso, aquilo. Você conta historinhas aqui na sua cabeça o tempo inteiro e você não dá conta de parar essas historinhas que ficam aqui martelando. Só que a ansiedade, ela tá lá no futuro. Só que onde a gente cura? Aonde a gente vai resolver a ansiedade? A gente precisa olhar pro passado. Aí tem gente que fala, nossa, mas a gente não vive de passado. Só que o passado não resolvido, o trauma não resolvido, ele vai lá pra vida adulta. Ele vai te acompanhar até ser resolvido. Porque a nossa mente, ela não foi feita para ser traumatizada.
Nós estamos aqui para fazer movimentos de cura. Enquanto a gente não resolve o gatilho que aciona a ansiedade, a gente vai ficar repetindo situações. Ah, Neliane, mas por que isso só aconteceu em tal época, ficou pior? Desenvolvi ansiedade aos 30 anos de idade. Bom dia para todo mundo que está chegando aqui. Você não desenvolveu ansiedade aos 30 anos. Você não desenvolveu ansiedade aos 40, aos 50. Você não desenvolveu aos 12. Ou desenvolveu aos 12, porque tem adolescentes ansiosos, tem crianças ansiosas, tem bebês ansiosos. E a ansiedade, ela pode ser adquirida muitas vezes dentro do ventre materno, quando você ainda era um pequenino ser na barriga da sua mãe. A ansiedade pode ter sido transferida, colocada, sentida, quando você ainda era um bebezinho dentro da barriga da sua mãe. Só que com o tempo, quando você se depara com situações em que precisa tomar decisões, agir, fazer escolhas, ou ser adulto, porque o adulto é o que enfrenta o mundo. E o que a ansiedade é? O medo do mundo. É o medo de nascer. É o medo de nascer para a vida adulta. É o medo de ser o adulto. Porque o adulto é o que decide, é o que toma decisões. Eu vou ter que botar o óculos para ler os comentários. Eu estou com crise de ansiedade e insônia. Fica aqui. Fiquem aqui. Lá no programa Paz tem módulo inteiro de ansiedade, tem cura profundo, tá? Então fiquem nessa live, você vai entender um pouquinho a origem de tudo isso. E não tem como a gente falar de ansiedade sem colocar a figura pai. Por que pai? Porque o ansioso tem medo da vida. E a gente não sabe que está com medo da vida. Então a gente tem medo de renascer de novo como adulto. Quando nós somos crianças, que estamos dentro da casa dos nossos pais, quem cuida do nosso mundo são os pais. Quando você se casa, quando você tem filhos, quando você vai trabalhar, quando você começa a fazer escolhas, você se torna adulto. Então você renasce de um ciclo da infância, de criança, para o mundo adulto. O que acontece com a maioria de nós que viemos de sistemas disfuncionais? Que viemos de sistemas que estavam doentes, de famílias, de pais que estavam adoecidos. Mas como que eu sei que meus pais estavam adoecidos? Quando eu venho desse sistema, todos temos uma grande tendência a ter ansiedade. Aí fala, mas a ansiedade é normal, Neliane, todo mundo tem. Não. Nós somos uma sociedade que está doente por falta de pai. Aonde o pai, a figura paterna, a representação do masculino, da força, da proteção, da lealdade masculina com o feminino, com a mãe, com os filhos, com a responsabilidade que é paternar como pai, de assumir a proteção do lar, a proteção da filha, a proteção dos filhos, o guardião. Pai é o guardião. O que um guardião faz? O guardião é aquele que guarda a criança, é aquele que guarda a sua esposa, é aquele que guarda a mulher. Guarda em que sentido? É aquele que provê. Mas como que ele provê? Provê com a sua presença, estado de presença. O ansioso não tem estado de presença. Por quê? Porque ele nunca vivenciou em sua infância o estado de presença ligado à figura paterna. Ah, mas hoje, Neliane, eu estou resolvida com meu pai, hoje eu já perdoei, já me resolvi, meu pai é presente. Se você tem ansiedade, a sua criança não soube o que é estado de presença de uma proteção masculina. Tem homens que estão dentro da casa, mas não estão presentes. Tem pais que foram lá, fizeram um filho, mas não entenderam o papel do pai. E socialmente, a crença coletiva social, principalmente a nível de Brasil, principalmente por movimentos que vêm
tirando o lugar do feminino e excluindo o masculino e tirando os papéis, essa inversão, essa troca de papéis que vem confundindo a nossa vida, confundindo a mulher, confundindo a criança e confundindo os homens, o papel do pai ficou tido como insignificante. E muitos homens vestiram essa roupagem de que fiz um filho, acabou, agora se vira mulher. Mas não se vestiram do homem, da força que é o homem. O que faz uma mulher ficar no seu lugar segura e tranquila para ter os filhos tranquilos e um lar tranquilo? Esse homem tem que estar presente. Ele tem que estar ativo. Mas não é só da fala, da boca para fora, colocando só um dinheiro. Mas é a alma dentro do lar. Então, se você tem ansiedade hoje, é porque na sua infância, o seu pai não conseguiu se entregar de corpo e alma para a filha, para o filho, para a esposa. Dado isso, que movimentos aconteceram lá? E eu vou detalhar aqui. Meu óculos até caiu. Então, esse é o lugar que falta dessa postura que a gente só encontra, que o homem só encontra quando ele toma o pai. Não importa como esse pai foi. Esse pai foi alcoólatra, esse pai foi drogado, esse pai foi ausente, esse pai... Não importa o que aconteceu. É preciso tomar a força do pai, é preciso se reconciliar com o pai, é preciso liberar padrões, memórias e sentimentos ocultos, conscientes ou inconscientes, ligados à figura paterna, que muitos homens não conseguiram tomar o pai. Por que eu estou falando de ansiedade, né? E vou trazer essa figura feminina? Porque é dele. A ansiedade vem desse movimento com os nossos pais. Pai é o mundo, pai é a segurança, pai é a certeza. O que é a força masculina? É a certeza que tudo vai dar certo. Bate, não, vai dar certo, eu resolvo. Eu estou aqui. Isso vem lá da infância. A menininha olha pro pai e diz: meu herói. Você é o meu herói, pai. Eu conto com você. Eu posso contar com o papai. Só que não basta só a menininha sentir isso. Não basta só você, menininha, ter sentido isso. Isso é mais profundo. Porque se a sua mãe não sentiu isso, se a mulher que é sua mãe não sentiu isso, se a mulher que é sua mãe, ela teve medo de ser abandonada, ela foi traída mesmo que ficou escondido. E a traição não é só física, sexual, mas é a nível de desejo, é a nível de deslealdade, é a nível de comprometimento, de crescimento, de trabalhar a prosperidade, a abundância. Se viviam aparentemente bem, mas esse homem tinha raiva de doar, de servir a família. Se tinha vários outros relacionamentos, se bebia. Se essa sua mãe, essa mulher, se sentiu insegura, com medo e se sentiu abandonada e sozinha para criar você mesmo que ela nunca tenha dito, a ansiedade que ela sentiu, o medo que ela sentiu, o abandono que ela sentia, a rejeição que ela sentia, pode ter sido transferida para a sua criança. E hoje essa mulher que você é ansiosa, que precisa tomar remédio, que tem medo de falhar como mãe, pode estar ligada àquele sentimento que a sua mãe sentia e que está ali, ainda que ela não resolveu, mas que você recebeu. Se lá, enquanto você estava sendo gerada na barriga da sua mãe, na hora que ela descobriu que estava grávida, alguém rejeitou a ideia da gravidez, ficou com medo, se essa mãe se sentiu abandonada, sozinha ou excluída pelo avô, por alguém do sistema, se ela ficou com medo, essa ansiedade já começou lá. E você está carregando esse sentimento que você não sabe de onde vem, mas tem uma origem. Começa na mãe, mas está ligada à figura paterna, porque o homem provedor, afetivo, emocional, companheiro que diz: pode ficar tranquila que eu cuido nesse momento em que a mulher é engravida, ela fica vulnerável. Os hormônios ficam aqui. Neste momento em que ela precisou de apoio e não teve, ou ela se sentiu sozinha, a ansiedade, ela está ligada à solidão, ao medo também de estar só, ao medo da solidão, e solidão é abandono. Se ela viveu tudo isso, a sua criança sente.
Porque a gente não recebe dos nossos ancestrais, do nosso pai, da nossa mãe, só as características físicas. Os estudos do genoma já estão provando isso. A gente recebe também as transferências emocionais e não só biológicas, fisiológicas. A gente recebe tudo dos nossos pais. Então, um grande traço que a gente vê de ansiedade, traições, lá na infância. Traições que a mulher, que é sua mãe, pode ter vivido. E aí, o que gera na criança? Porque aqui a gente não vai olhar para a mente adulta, para a mente racional. A gente vai olhar para a mente inconsciente, para a mente emocional. E a mente emocional, ela está ligada ao que a sua criança viveu. O que representa uma traição? Por que você pode se acabar de tomar medicamentos e você não vai resolver se a sua criança está presa, paradinha, de bracinhos cruzados ou num quarto escuro chorando, com medo que um dia seu pai falou que ia embora e nunca mais ia voltar? Ou se você escutou seus pais brigando e ele ameaçou ir embora. A memória da criança é diferente do adulto. A criança existe para sempre, porque ela é imatura emocionalmente. O tempo dela é diferente. O tempo dela é o aqui, agora. Tudo é agora. Tudo é o presente. Então, uma informação dada a ela ali ficou para sempre. Então, a sua criança que teve lá uma história de uma infância com os pais, em que brigavam, ou que algum deles ameaçou ir embora, que a figura paterna ficou muito tempo fora e você ficou com medo de perder, sua cabecinha registrou que você perdeu. Ansiedade é medo de perder o pai. E quem perde o pai fica vulnerável diante da vida. O ansioso, ele se sente vulnerável, fragilizado diante da vida. Quem garante essa sustentação dessa vulnerabilidade, dessa segurança emocional, que faz com que a gente se sinta seguro financeiramente, com estima, com segurança, as coisas vão dar certo e tem a paz, o equilíbrio. Quando a gente está ansioso, a gente perdeu o equilíbrio interno. Quem tinha que ter garantido é o pai. A mãe, ela garante o quê? A educação. A mãe, ela garante chamar atenção e mostrar, filho, esse não é um bom caminho. A mãe corrige. A mãe aponta onde o filho não está fazendo as coisas, né? Isso aqui não está certo, meu filho. Isso aqui é assim, pararã. A mãe, ela fica com essa responsabilidade. A mãe, ela é emocional, ela escuta quando o filho não está bem, ela percebe quando o filho está doentinho, quando está chateado. Ela está com as antenas ligadas para isso. Mas quem garante a segurança, o bem-estar e a paz para uma mulher, para um menino, mas principalmente para uma menininha, é o pai. Ela precisa disso. Por isso que quando a gente fala assim, eu dou conta de ser mãe solo. Ah, o pai da minha filha foi embora. Ah, ele não está presente. Ah, a culpa é dele. Claro que tem os homens que perderam a força. Se perderam na vida. Homens que se perderam de si mesmos. Porque a gente só dá o que a gente tem dentro da gente. Se ele foi embora, vocês dois, como homem e mulher, se desentenderam, ele foi embora. E não, você precisa implorar para ele olhar, implorar por uma pensão, implora. Ou joga a responsabilidade para cima dos avós, né? Quantos homens que fazem isso? É um homem perdido, anulado, sem força masculina, não entendeu o lugar dele. Mas por que então, Neliane? Aí vou dar conta de ser pai e mãe? Não, nós não damos conta de ser pai e mãe. No meu lugar, na minha força, eu só dou conta de ser mãe. Agora, por que a gente se relaciona com um homem assim? Por que o pai,
é assim, do seu filho tá assim? Por que esse homem dentro da sua casa tá longe, ausente, distante, vocês não conseguem falar? Ele tá amarrado, fechado, ele é vítima, ele te culpa de tudo, você é a culpada de tudo. Por que você tem medo de fracassar como mãe? Porque você está sozinha. Porque você não sente o apoio do pai. Porque você não sente que tá ali, que você pode contar com ele. De onde vem isso? Você fica igual a quem quando você vive essa história? Se lembra aquela história que eu falei lá do útero materno que a gente recebe de lá? Aparentemente seus pais podem estar perfeitamente bem. Mas você recebe lá no útero da sua mãe, quando ela está sendo formada no útero da sua avó, seus ovários estão sendo formados lá no corpinho da mãe, tá lá, as memórias delas estão sendo colocadas lá dentro. A sua avó, como que foi a vida dela, os relacionamentos dela, a relação dela com o pai? O que ela recebeu da sua bisavó? Aquilo que não foi olhado, aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi visto, a exclusão paterna, a falta de pai, os abusos vividos em relação aos homens, as traições nos bastidores, os segredos guardados podem estar desencadeando esse personagem que você vive, que é o personagem do ansioso, e não é a essência. A nossa essência, ela é de tranquilidade, ela é de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio? Quando vem um desafio da vida, a gente é maior que aquele desafio. A gente fala, calma, isso aqui agora vamos botar de molho, no momento certo eu resolvo. Isso aqui agora eu não dou conta agora, isso aqui não compete a mim, isso não depende só de mim. A gente tem equilíbrio e tranquilidade para olhar para isso com calma, mas o ansioso não. O ansioso entra em pânico, não sabe o que fazer, perde a força. Muitas vezes a gente vai para cima de uma cama, não tem força. Não tem força para lidar com a vida adulta, com os desafios, os problemas da vida adulta. Por quê? Porque o peso do sistema tem força sobre nós. O ansioso está carregando algo do sistema que não foi visto, ligado à figura paterna, ligado a abandonos, ligado a rejeições e a medo de perder. A medo de perder o mundo. Então, quando você está no mundo, você tem medo. Porque o pai, que é o mundo, o seu segundo eu, o segundo eu que você relaciona é o pai. Quando esse pai se afastou, quando esse pai não estava presente, quando esse pai bebia, acionou gatilhos na sua criança. Perder, faltar, medo. O mundo acabou ali. Gerou trauma, gerou bloqueio. E aí você está na vida adulta com medo. E aí você reproduz nos seus relacionamentos os movimentos da mãe, os movimentos da avó, os movimentos da bisavó em relação ao masculino. As suas escolhas, elas ressoam com aquilo que você carrega dentro de você. E você às vezes não sabe. Você tá aí, eu tô aí com o pai de uma criança. Se afastou, te deixou sozinha. Ou você tá casada e você tá se sentindo sozinha para cuidar. Por que esse parceiro não consegue chegar? Porque toda ansiosa, toda mulher que tem medo de fracassar, ela não deu pertencimento aos homens. Pelos traumas que carregam. Então falta pertencimento. Claro que tem a parte do masculino para se resolver, mas aqui a gente está falando, se a gente olhar para o outro, a gente não dá conta de mudar o outro. Nós damos conta de mudar a nossa energia, a nossa percepção, o nosso campo, os nossos sentimentos, os nossos padrões internos. Então você escolheu como um marido, como um pai para os seus filhos, alguém que representou o seu pai um dia. Ou que representou um pai de uma ancestral sua. E se no seu sistema, a gente tem que olhar para trás. Os homens perderam a força de paternar. Como eles se comportavam com as suas mulheres, sem essa força. Sem saber, você acreditou que esse é um tipo de masculino. E a gente fala, os homens são iguais. Não são iguais.
Os homens não são todos iguais. E a gente tem que olhar para o masculino lindo. Nós temos que olhar para o masculino como algo bonito, poderoso, porque é lindo. O masculino é o que serve a mulher. Um homem na força masculina é a coisa mais incrível que tem no mundo. É a coisa mais satisfatória para uma mulher e para uns filhos. Só que quando nós estamos feridos ou feridas com o pai, a gente não consegue enxergar essa beleza. Quando a gente entra na tratora, naquela que não, quando a gente tem travas com os homens, você vai escolher alguém que vai validar tudo o que você sente em relação aos homens, ou tudo que a sua mãe olhou para os homens. Sabe aquelas falas que ela disse tantas vezes que você nem sabe que está carregando? Ah, minha filha, seu pai não presta. Ah, minha filha, seus homens não prestam. Ah, olha como seu pai foi mal. Muitas vezes as nossas mães, sem saber, porque elas não tinham as informações que a gente tem hoje, elas estavam na dor, elas entraram no modo vítima. Aí a gente cria o tal do triângulo de algoz que Bert fala, né, o estudioso das constelações, que se iluminou com esse conhecimento, que estudou sobre, né, essa questão, né, das transferências emocionais, das cargas geracionais emocionais sobre nós. Então ele fala sobre isso. E ele traz luz sobre isso para a gente se desvencilhar disso. O que é o triângulo de algoz? Existe uma vítima, sua mãe. Existe um algoz, o seu pai, o ruim, o mal, os homens. E existe um salvador, você, a sua criança. Toda pessoa ansiosa, que tem medo aí de se falhar como mãe, porque está se sentindo sozinha, não deu pertencimento ao masculino, então você pega sem saber a carga toda para você. E nós não temos a responsabilidade de botar um filho no mundo inteiro, é do pai e da mãe. Ah, Melanie, uma mãe pode fazer isso? Pode. Ela consegue, mas é pesado demais fazer isso sozinha. Uma hora, isso vai criar um peso sobre nós. E eu quero levar vocês para um estado de leveza. Mas se vocês estão no triângulo de algoz, e olha quão forte é isso. A sua criança um dia precisou escolher um lado. Ela precisou fazer uma escolha. O que é triangular? E o que o triângulo nos leva? Então existiu um pai e uma mãe, que você viu brigando, ou que essa mãe reclamou, seu pai é ruim, seu pai bebe, seu pai me bate. O seu pai não tem condição, não trabalha, eu tenho que ser a tratorona. Ah, seu pai não para em casa. A sua criancinha, ela faz o quê? Ela triangula, ó. Você faz um triângulo com os seus pais. E isso aqui, sem saber, você leva para a vida adulta, para os seus relacionamentos, lá onde você é traída. Porque toda vez que vai chegar um homem aqui, que você está triangulando com a mãe, você escolheu um lado. O papai é mau. Eu vou salvar a mamãe. Eu vou beber das dores da mamãe, eu estou do seu lado, mamãe. Aí você exclui a figura paterna e sem saber, na vida adulta, você escolhe um homem que também vai perder a força. Porque o seu inconsciente, semelhante atrai semelhante em frequência. Atrai semelhança por aquilo que você vibra, existem os encaixes perfeitos. Se você acredita que tudo é assim, se a sua criança registrou figura paterna, afastamento, abandono, aquele que não cuida, o que é mal, o que é ruim, o que vai fazer mal para você, é isso que você leva para a vida adulta, para suas escolhas. E aí, sem saber, você tem tanta falta de pai, você tem tanta falta de força masculina, que as suas escolhas vão ser na falta. E aí a menina que escolheu um lado, mãe, excluiu, afastou o pai, olhou com restrições, com medo. Ah, mas se você viveu uma infância em que a mãe era agredida, o medo do masculino, sem saber, você vai se relacionar com homens agressivos, que trazem essa agressividade dentro deles pela história que eles trazem do pai. Como que um homem trata uma mulher? Com quem que ele aprende? Com o pai dele. Ele vai reproduzir o que ele viu o pai fazer. Como uma menina vai se relacionar com um homem? Com a forma como que ela viu a mãe. Porque quem mostra, a primeira pessoa a mostrar o mundo e a gente tomar aquilo que a mãe fala. Se a mãe falou que o mundo é bom, é bonito, é maravilhoso, se a mãe disse, filha, pode confiar nos homens, eles são bons, a sua criança vai ficar
livre. Uau, os homens são bons. Papai é bom. Mas se hoje você fala, e como eu já fiz tantas vezes, me coloquei nesse lugar de vítima, seu pai é isso, seu pai não faz nada, seu pai não está presente, seu pai não fica em casa, seu pai me agride, seu pai faz isso, seu pai não presta. O que eu fiz com as filhas? Eu afastei elas do pai. Eu era sempre a provedora, seu pai não dá nada. Deixa que eu bate no peito a guerreirona Neliane. Eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo. Até que a vida me cobrou um preço. Filhas ansiosas. A outra com disritmia. Porque precisa do pai. Eu tenho 50% pai, 50% mãe. 50% feminino e masculino. Se eu não tenho pai, se essa parte está excluída, eu estou travada. Eu estou bloqueada. Automaticamente, quando eu preciso de força para lidar com desafios, onde que a ansiedade vai vir para você? Todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, agir, ser adulta. A ansiedade bate. Nossa, vou fazer uma prova, fiquei ansiosa. Vou ter um trabalho novo, ficou ansiosa. Tenho que dar uma palestra, ficou ansiosa. Tenho que falar com o chefe, ficou ansiosa. Tenho que me posicionar, ficou ansiosa. Faltou pai. Aí você entra no estado do medo, porque te falta força para ser inteireza, para ficar inteira na vida. Porque você não tomou pai. Porque a sua mãe disse que pai é perigoso, que homem é perigoso. Não estou dizendo que a mãe disse, mas a avó, uma bisavó, talvez não foi dito nada, mas uma ancestral, porque o nosso inconsciente coletivo, o campo morfogenético, aquilo que não foi visto lá umas 7 gerações antes de você, a sua vovozinha, a sua tataravó, tetravó, que casou com 13 anos de idade, que foi abusada por um marido, que ficou a vida inteira carregando essa dor, que criou homem mau, homens falta de respeito com as mulheres. Você pode estar ressoando essa dor dessa ancestral e não sabe, está fazendo você ser ansiosa. Por isso que é importante a gente fazer esse movimento de cura, identificar qual é o seu gatilho. Qual é o gatilho que te faz viver nesse medo, nessa pressão interna. Eu já tratei tanta gente que estava na ansiedade, porque a vida inteira teve uma história de uma cliente que o pai tinha um outro relacionamento. E a mãe sabia. E ele assumia isso. A mãe, com a consciência que ela tinha, com o destino que ela escolheu, ela aceitou essa situação porque ela tinha medo de ser abandonada. Na percepção da mãe, ela avaliou o que eu ganho e o que eu perco. E às vezes a gente faz escolhas com aquilo que a gente dá conta, essas escolhas são difíceis. O que aconteceu com a mãe dessa cliente? Nem vou chamar cliente, né, dessa mulher tão querida. A mãe achou que separando ia ser pior. Porque ela não tinha condições de criar a filha sozinha. Então ela permaneceu no relacionamento, no casamento. E o homem assumiu essa outra mulher publicamente. A mãe dessa menina era envergonhada. A mãe estava tudo bem. Para a mãe estava tudo bem. Morava no interior, não saía muito. Mas a filha fez o quê? A filha foi lá e vestiu a dor da mãe. Já vou continuar aqui. Olha aí, ó, o que tá colocando aqui, né? A mãe dela não falou nada, mas a mãe dessa minha cliente também nunca reclamou, aceitou. Mas a filha cresceu, se tornou uma adolescente, ouvia da escola, ouvia das pessoas, das fofocas, dos comentários. Ela tomou a dor da mãe. Ela passou a ter uma revolta com esse pai, que ela não podia nem vê-lo, nem falar dele. E ela trabalhava num cargo de poder. Chegou um momento que ela falou assim: Neliane, eu te procurei porque eu não consigo conversar com os meus clientes. Eu travo, eu tenho pânico. A gente vai fazer o movimento e ela estava em ansiedade, já tomando medicamento há 2 anos. Ela falou assim: não está resolvendo. O que acontecia quando ela estava diante da autoridade? Pai é autoridade. Pai é autoridade.
Quando a gente está curada com o masculino, a gente vai olhar para o homem, ele é a autoridade da casa. Por isso que limites vem do pai. Filhos rebeldes. Está faltando autoridade de pai. Uma autoridade saudável, não autoritarismo. Autoridade, aquele que resolve, aquele que se impõe só na sua presença, mas uma presença poderosa, gentil, mas forte. Gentil e forte. Que coisa extraordinária isso. É diferente de arrogância e prepotência e domínio e opressão. Força com gentileza. Então essa cliente tomou as feridas da mãe, excluiu totalmente o pai da vida dela. Falou assim, Neliane, eu escolhi assim. Eu não quero olhar para o meu pai. Para mim, eu vou viver muito bem. Porque eu falei, você precisa olhar para o pai. Neliane, não dá. Eu falei assim, então, a gente não pode resolver o seu problema. Porque quando você está diante da autoridade, ela falou assim, Neliane, me dá um trem. Eu tenho uma raiva. Que eu tenho vontade de avançar. E ela trabalhava no banco. Era gerente de um banco. Por quê? Porque todas as vezes que ela ia conversar com alguém de poder, alguém bem-sucedido, alguém acima dela, a raiva, a frustração do comportamento daquele pai, com aquela outra família, teve um outro filho, aquele filho não carregou raiva, ela tinha raiva de como o pai se aproximava daquele filho dela. A ver a autoridade trazia à tona toda a raiva adormecida, guardada, sufocada. Por isso que rinite é raiva. Por isso que garganta que não fala também é raiva. Por isso que quando você está assim, sufocada, sem ar, pulmões, tudo que é alergia, pulmão, respiratório, é raiva. Inconsciente guardada. A raiva sufoca. A raiva tira força. Então ela ficava assim diante desses clientes, né? Que ela achava que tinham status. E ela travava. Quando a gente colocou a criança dela no campo, olhando para o pai, e ela pôde soltar e liberar tudo que estava aqui agarrado, como se o pai estivesse ali presente, ela precisava desabafar, soltar, botar isso para fora. A cura, o perdão, o pertencimento, ainda dizer, ô papai, que lindo você foi, que bonitinho você ter traído a mamãe. Ah, pai, eu te perdoo, você é meu paizinho lindo. Não é assim. Porque o pai dela não foi lindo. Muitas vezes nossos pais não foram lindos, mas foi o pai ideal para a cura que a minha alma nessa vida, nesse nascimento, eu escolhi para me curar. Eu escolhi esse pai e essa mãe porque eu precisava viver essa experiência para me curar. A alminha dela escolheu aquele pai para se curar desse sentimento de raiva que ela guardava, para os traumas da ansiedade. E é libertador quando a gente se esvazia de sentimentos que estão entalados, ligados ao pai, de dores da mãe. Então eu falei, você precisa soltar. Ah, mas eu não aceito. Quando a gente não aceita o destino da nossa mãe, quando a gente não aceita as escolhas dela, quando a gente não aceita o pai como foi, com os defeitos, com as sombras, a gente trava a nossa vida e adoece. Porque é preciso deixar os pais e a mãe com as escolhas que eles fizeram, porque é o que dão conta. Toda vez que alguém tenta mudar o pai, você vai travar a sua vida. Você tenta mudar a mãe, você vai travar a sua vida. Quando você quer, você tem que se separar, mamãe. Por que você está com esse homem? Porque ela escolheu estar com ele. É uma escolha dela e você não vai mudar. É o que ela dá conta. Por isso que a gente não se interfere na vida de nenhum casal. Você tem que largar fulano. A gente nunca diz isso. Porque o que tem que ser resolvido entre um casal, entre um pai e uma mãe, é coisas que é transgeracional. É espiritual. Mas o nosso ego julgador muitas vezes vai lá e quer determinar o que é melhor para o outro sem entender. Sem ter a sensibilidade de perceber o que une aquele casal, o que aquelas feridas unem o casal. É preciso sabedoria para ajudar. Ajudar é uma arte. Mas o nosso achismo, muitas vezes, que a gente fica tentando olhar para o externo e não para o interno, a gente julga e diz e determina o que tem que fazer. Larga ele, mãe. Larga ele, pai. Mas o que envolve a alma da mãe daquela cliente que eu dei o exemplo aqui? A ficar com aquele pai
Tinham coisas profundas que precisavam ser vividas para, no tempo certo, ser liberado. Existe o tempo certo de cada coisa. Então, o que aconteceu nesse movimento? Quando essa cliente ela pode liberar esse sentimento ligado ao pai, da traição. Ela se sentiu tomando essas dores, pegando tudo isso, tendo esse olhar com os homens. Quando ela se liberta disso, quando ela aceita, quando a alma aceita, né? Quando a gente solta o ego, solta, sabe, aquela coisa que trava ali, a gente se liberta. O perdão é pra gente. O perdão não vai libertar ninguém, vai libertar a gente. Porque o que acontece quando ela vivia? Por 28 anos ela vivia fazendo sabe o quê? O dia que o pai traiu lá, ela tinha 6 aninhos de idade que ela tomou consciência que isso acontecia. Ela repetiu pro resto da vida dela aquela dor, ela ficou carregando aquela dor. Se punindo, se maltratando, se ferindo. Quem não libera o perdão está se ferindo. Se pune todo dia. Isso que o ansioso fica se punindo porque zerou o merecimento. Isso vale para padrasto também? Também. Para aquela pessoa que representou, que teve uma representatividade de pai. Vale para avós. Quanto caso que eu já atendi que teve que liberar o perdão para o avô. Porque a neta estava ligada à avó. Ela tinha um amor muito profundo pela avó, uma ligação de alma muito bonita com a avó. Ela precisou liberar o pai e o avô. Então, se o padrasto teve uma representatividade de pai e ele levou feridas para sua mãe e para sua criança, existe um movimento de cura com o padrasto. E também com o seu pai. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque padrasto não é pai. No movimento de cura, quem te trouxe a vida, quem deu o seu sim, foi o pai. Nunca mais você viu, ele faleceu, ele foi embora. Não importa. E esse movimento, isso é individual, é em mentoria. O programa Paz, eu detalho isso com muita delicadeza, com muita entrega, para você conseguir entender tudo o que você viveu, para poder acolher a criança. A nossa criança que um dia sofreu, que foi inocente. Por que eu vou pro triângulo de algoz? Por que eu escolho a mamãe? Porque a criança é inocente. A inocência é uma coisa linda. E tem que ser protegida. É ingênua. É uma ingenuidade divina. O que ela faz com quem ela ama? Protege. O que um menininho muitas vezes teve que escolher entre o pai e a mãe brigando? Escolheu a mãe. A alminha protetora já queria proteger, mas ainda não era o momento de proteger. Quando você tentou salvar a mãe, tirar a mãe da dor lá, das relações difíceis que ela viveu, não era o momento de você proteger. Era o momento de você ser protegido, protegida. Era o momento de você ser cuidado, visto, olhado. Era o momento de você dormir, descansar, relaxar. Mas se a sua criança ficou em alerta o tempo inteiro, se você ficou em alerta o tempo inteiro e não sabe, você se torna ansiosa porque a sua mente está em alerta o tempo inteiro. Neviana, eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar porque alguém colocou insônia. O que acontecia à noite quando você ia dormir? O que acontecia à noite dentro da sua casa? A sua criança não pôde dormir. Ela cresceu em estado de alerta, de perigo, falta de proteção, vulnerabilidade. Você cresceu num ambiente em que a sua criança ficou exposta aos perigos de um adulto que deveria te proteger. Por que eu trago tão forte essa questão que os pais adoecem os filhos? Porque o adulto hoje ansioso, os pais adoeceram você. Porque o que também leva a um estado de ansiedade? Aquele pai e aquela mãe que o tempo inteiro a sua criança sentiu que eles iam embora. Que um queria abandonar o barco. Eles não se entendiam. Eles não se complementavam. O pai reclamava do financeiro, a mãe reclamava do financeiro. Isso também é muito forte. Prover você foi cobrada.
por coisas que não eram para ser cobrada. Seus pais te mostraram que a vida era difícil, que a luta dele, que você era um peso. É tantos gatilhos que podem ter sido colocados dentro da sua cabeça para se tornar uma pessoa ansiosa. Sabe quando você pega para a criança e fala, nossa, nessa casa, olha o perigo de um pai falar, eu sou um escravo, vocês só me dão gasto, você quer demais. Claro que a gente tem um limite, né, do que dá para um filho, isso é a mãe que equilibra, né? Às vezes o filho nos pede coisas que não precisa e a gente não está falando de dar coisas. Tem pais que dão coisas, mas não dão amor. Dão objeto. Criança, às vezes brinquedos, coisas, é do adulto. O essencial não é dado. Então se escutou que você era um peso, que dava gasto, que essa família era um peso, que essa mulher era isso e aquilo. Quando você escuta um homem sem a força de prover, que reclama demais, ou que realmente perdeu a força de prover, sua mãe foi lá e te sustentava, você vai se tornar uma mulher ansiosa. Porque no momento em que você tinha que receber, o filho recebe. Até mesmo a faculdade, né? O pai que paga os estudos, o pai que busca na escola, é o pai. O pai que diz, filho, eu vou garantir o seu futuro, é o pai. Onde que a gente entra na falta? Adultos aí esperando ainda dos pais, morando com o pai, lá dentro da casa do pai e da mãe, pedindo validação. Quando você escutou do pai que você era um peso, um estorvo, são gatilhos que te faz ser ansiosa. Você fica ainda adulta esperando algo dos pais. Aquilo que você queria receber, que você não recebeu. Isso é um prover. Isso é uma segurança. Então eu garanto, meu filho, que você vai ter uma vida. Eu vou garantir o seu futuro. É o pai. Mas quando não teve isso, quebrou esse vínculo. Esse vínculo foi rompido. A segurança foi rompida. A certeza de que tudo ia dar certo foi rompida. O pai dá, a mãe doa, os pais doam. E Bert diz, a gente não pode devolver para os pais o que eles nos deram. Porque a própria vida já é um presente que não tem valor. A própria vida, o próprio sim, o seu sim principal. Um filho só nasce quando o pai e a mãe dizem sim. Então, quando você já nasceu, você já recebeu o presente, a vida. Só que enquanto você é criança no estado de inocência, você precisa receber, para garantir os seus gatilhozinhos internos, a crença de que o receber é fácil, de que a vida é fluida e simples. Que os desafios são resolvidos, sim. Aí você cresce segura. Quando você recebe isso do seu pai, chega uma hora, um momento em que o pai, né, você fala, pai, mãe, obrigada. Vocês já me deram tudo o que eu precisava. A nível emocional, a nível de educação, a nível de postura na vida, a nível de postura diante das pessoas, a nível de princípios, a nível de valores, a nível de posicionamento. Eu estou com uma pessoa agora que eu consigo lidar com a vida. Eu estou pronta, eu vou para o mundo. Não preciso de mais nada, só agradeço. Mas quando a gente não teve isso, quando a sua criança foi vários movimentos ali interrompidos, cortados, invertidos, vai para a vida adulta e espera algo dos pais. E algo que é simples, mas profundo, como uma validação. Como aquele olhar que o pai olha nos olhos e diz, eu confio em você, meu filho, eu te ajudo, eu estou por você. Que filho incrível, que filha incrível. Mas quando te faltou isso? Quando você tem pais que julgam, quando você não se sente pertencente, quando você se sentiu excluída, você vai voltar lá para a casa dos pais. Casei, mas você está lá, a alma está presa numa criancinha lá, esperando algo do pai. Ah, o pai não pagou a faculdade, não dei certo na vida, é culpa do meu pai. Então, Neliane, se eu estou hoje com um homem que não é provedor, que abandonou a mim e o filho, o inconsciente culpa os pais. Mas você só estava numa programação de um sistema que estava adoecido, de um clã. O que você faz para você, por você primeiro, mãe? Por você primeiro, mulher? Você se cura. Nós só damos o outro que a gente tem dentro da gente. Por que eu insisto que a cura começa pelos pais? Você só vai conseguir ficar inteira na vida, se libertar de culpa, com medo de fracassar, quando você estiver inteira. Quando você ter confiança em você mesmo, essa confiança ela é tratada. Terapia é tratamento, mentoria é tratamento, é acolhida, é compaixão pela nossa criança e a liberação.
E é isso que o programa Paz também vai estar fazendo. Então, quando você está inteira, você dá o que você tem. E você vai compartilhar com os seus relacionamentos quem você é. Se você está no seu feminino, alinhadinha, se você consegue olhar com bondade para os homens e dar o verdadeiro pertencimento, confiar nos homens, aí você vai ter homens incríveis para você se relacionar. Mas Neliane, eu desconfio. A vida vai te trazer alguém para te fazer desconfiar. Vai bater, vai derrubar, vai jogar no chão. Até você aprender, até você se curar. Até você liberar esse padrão, essa dor, essa ferida. Neliane, a gente não prospera. A vida vai jogar vocês em situação até você desbloquear com o seu pai. A confiar nesse homem que está do seu lado. E o pai que está ausente? Só vai mudar quando você também mudar. Mas, Neliane, como é que você fala isso? Eu tive as pais das minhas filhas foram ausentes a nível emocional e provedor. Eu fui a tratorona que criou as filhas sozinha, pagando faculdade, ralando, se quebrando, toda para poder fazer as filhas irem. E teve um preço. Aí veio a segunda filha. E adoeceu profundamente. Então, o dia que eu escutei, mãe, tira essa dor de mim, mãe, eu não quero viver, gente. É a coisa que mais arrancou meu coração. A gente olha para tudo, a gente olha para bens materiais, a gente olha para financeiro, você pode ter tudo, mas você olha no olho de um filho com 16 anos de idade, acabado de fazer 16 anos de idade, e diz, mãe, tira esse trem de dentro de mim que eu não quero mais viver, e vai para cima de uma cama, e vai para a escola, porque eu tinha que arrancar com uma força para ela poder estudar, e uma menina que sempre amou estudar, sempre amou a vida. Aí vai eu, Neliane, para terapia, já estava fazendo acompanhamento, já achei que tinha dado pertencimento. Coloca a minha alma diante do pai, eu excluía, eu não confiava, eu tinha tanta raiva do pai. E eu falava muitas vezes mal do pai. Eu não conseguia entregar. E depois, para fazer o momento de ir, eu tinha raiva. Opa, peraí, eu dei conta até aqui agora. Agora eu vou ter que dizer que ele tem que... A gente fica com raiva. Mas essa era a Neliane, ferida. Era eu ferida. Era o meu eu ferido. Só que o que a gente faz pelo filho e pela gente? Os filhos são nossos frutos. O que eles são, somos nós. Somos nós. Então eu comecei a abrir o meu coração e disse, eu não vou fazer isso. Quando eu entendi, Neliane, você vai curar por ele? Não, eu vou curar por mim. Porque a energia que eu estou entregando para minha filha está determinando quem ela é. E se essa menina cai, se essa menina faz o pior, eu não vou me perdoar. Eu não vou conseguir seguir a minha vida em paz se eu ver a minha filha em cima de uma cama falando em suicídio. Aí começa o choro. Essa foi a minha dor. Então eu não fiz. Então você pega e libera aquela raiva que não tinha nada a ver dele, era eu. Quando a gente se cura, não é o outro que vai ter benefícios, é você. Porque a minha vida começou a desbloquear de verdade depois disso. A paz com que depois você olha vendo essa menina se relacionar bem com o pai, a alegria de ver, mãe, meu pai me buscou na escola. Ela só queria que o pai buscasse na escola. E para fazer isso, era algo que era o maior desafio para o pai. Olhar, ver a filha, enxergar a filha, tomar o lugar de pai. E é a construção depois, 2 anos depois, Neliane. Hoje a minha filha vai fazer 19 agora em agosto. Tá lá, na casa do pai. Tá na minha casa, mas tá na casa do pai. E entra por essa porta feliz, entra com um sorrisão escancarado. Eu já sei quando ela não tá bem com o pai. Eu já sei quando os dois dão uns pega lá. Porque a vida é a vida. Eu não tô contando historinha, faz de conta. Quando a menina chega radiante, eu sei que tá tudo bem com o pai. Quando chega a minha moça de mãe, eu já sei que alguma coisinha aconteceu. Aí o que eu faço como mãe? Dá uma ligadinha pro pai. Ei, como é que tá? Vou lá, vem aqui, filha, conversa. A mãe vai equilibrando. A mãe vai sustentando, a mãe vai guiando, a mãe vai percebendo. E deixando o pai resolver. Aí você se torna conselheira. E aí ele passa a te ouvir, porque antes eu também não queria ouvir. Ele passa a respeitar a mulher que você é, a mãe que você é. Mesmo separados. É possível? É. Mas existe reforma interna.
A gente tem que quebrar o ego, a arrogância que a Neliane tinha. Para curar a ansiedade da filha. Porque ela só precisava do pai. A alminha dela veio fazer essa cura com o pai. Mãe, é meu último ano de estar com meu pai, porque o próximo ano eu vou para a faculdade, mãe. Eu vou ter menos tempo de ficar com meu pai, porque é o momento dela ir para o mundo. É um pedido que ela fez. Me deixa ficar com meu pai. Então, gente, quando eu falo isso aqui, não é só um conhecimento lido no livro, num curso, mas é tomado. O que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou entregando é algo que eu tomei para mim, que eu vivi. Todo esse perfil, todo o programa Paz, todas as minhas mentorias, elas são num nível muito profundo, que envolve muita compaixão, muito respeito, mas também muita seriedade. E às vezes eu sou bem, né, eu vou trazer uma consciência e você ali firme, porque eu sei do resultado lá na frente. Eu vivi essa experiência. A minha vida ela não foi perfeita, é por isso que hoje eu sou a terapeuta que eu sou. Porque não foi só lido, foi vivido, foi testado, foi experienciado. E o resultado está sendo entregue. A vida ela não é perfeita, mas ela pode entrar em equilíbrio. E ela só vai entrar em equilíbrio, os desafios vão surgir. A vida traz desafio, traz problemas. Mas como você se comporta diante deles é que vai determinar o seu estado de paz. A cura da ansiedade. E eu só consegui curar a ansiedade tomando o pai. Para poder ser empreendedora, para poder ser empresária, para gravar o curso. Só para vocês terem uma ideia do que é tomar o pai, a força de realizar. Eu tô com esse curso há 2 anos quase gravado. Os primeiros módulos vocês vão ver lá, que a Neliane tá com uma cor de cabelo diferente. Curtinho. 2 anos atrás eu comecei a gravar os primeiros módulos do programa Paz. Gravei, não tive força de seguir. E deixei gravado. Vai eu lá e volto ver aquele conteúdo, o que eu coloquei aqui? O que eu tenho gravado? Gente, eu mesma fiquei me assistindo. Eu mesma fiquei me curando de novo. Vai eu fazer mais movimento para tomar o pai. Consigo deslanchar o resto de toda a gravação, toda a estrutura estava montada, toda a programação, tudo montado, a plataforma já estava tudo organizado. Não tinha nada que me impedia de entregar essa cura para vocês, esse servir para vocês. Porque quando a mulher está curada, ela se liberta, ela toma o pai, ela vai servir com amor. Eu no trabalho hoje eu sirvo vocês, eu estou aqui servindo com amor e o universo me retribui de infinitas maneiras. Então estava tudo organizado. Por que a Neliane não conseguia terminar os outros módulos? Porque não tinha pai. Eu travava, eu sentava diante da câmera, eu paralisava. Eu tinha vontade de deitar e dormir, vinha ansiedade, vinha falta de força. Vai a Neliane para terapia. Terapeutas incríveis passou na minha vida. Vai eu mesma fazendo meus movimentos, me autoconstelando, fazendo cura, estudando, aprendendo um pouco mais. E de repente... Então, gente, o que vocês vão receber desse módulo não é só um curso que foi gravado. Esse programa não é só uma gravação. Tudo que vocês estão vendo lá, a cura, a energia, a frequência com que está, é frequência de cura. Porque eu gravei todo ele me curando. Foi um movimento de cura. Não é algo que foi em si mecânico. Quem entrar lá vai entrar na frequência de cura. Com mãe e com pai. Olha a força disso. É sobre isso. A cura, a vida é sobre isso. Não é o que a gente faz. É como a gente faz. É o que está por trás daquilo que a gente faz. Então hoje, pra gente encerrar essa live, já vai com 1 hora de live. Cura da ansiedade. Tá lá, a gente olhar pra nossa criança. Quem quiser viver isso mais pessoalmente, né? E tudo destrava, gente. Tudo destrava. Né? As mentorias estão aí ainda abertas. Por um tempo ainda, né? E aí o programa. Dia 4/8 eu vou estar fazendo mais uma live. Para depois estar fazendo o lançamento. Então vão compartilhando esse perfil, vão acompanhando.
Vamos lá pro Telegram. A live da semana passada eu não consegui salvar. Essa eu vou tentar salvar. Já vou ter que fechar agora pra ver se às vezes eu não consigo passar muito de 1 hora. Continuo com vocês aqui acompanhando. Quem não entrou, vai lá pro grupo e a gente segue conversando. Gratidão a todas vocês, mamães. E o curso, depois pode colocar os parceiros, os filhos, para estar assistindo. Os filhos já grandinhos aí, né, que já tem uma consciência, né, que vocês sabem, já pode colocar alguns módulos lá para eles estarem assistindo. Mas depois lá eu oriento todos vocês, tá? Um beijo de luz para todos vocês.